A gente olha as grandes linhas de mudança da liderança, é mais ou menos isso aqui que aconteceu. Agora, para a gente poder entender essa mudança e não ficar nessa visão mais rasa, a gente precisa fazer uma volta no tempo, para trazer uma perspectiva um pouco mais histórica, olhando os últimos 100 anos. Como é que era a realidade 100 anos atrás, pré-revolução industrial, 1920? O que acontecia ali? Você tinha unidade produtiva familiar muito pequena, né? Era mãe, pai, filho, papagaio e periquito, basicamente a família fazendo tudo. Você tinha ali uma série de tarefas, um modelo de coerção, de medo. O tempo de casa era o elemento, a moeda de troca para você ter confiança e ter reconhecimento. E a lógica da relação era uma lógica do patrão empregado. Quando vem a Revolução Industrial, chamando aqui de gestão 1.0, a gente começa a ter volume de produção. Você troca o artesanal e familiar pelas grandes corporações, né? A era Taylor, o Fordismo entram aqui. E aí passa a ser uma lógica de produção em massa, repetição, então cada um faz um pedacinho, o comando e controle se consolida como modelo de gestão, as pessoas entram para trabalhar em busca de uma estabilidade, sabe a história do uma vida, uma carreira, uma empresa? Aqui é empresa para aposentar. Você começa a ter um olhar para a meta, então meta de produção, meta de entrega, e é o comecinho da meritocracia, tá? Bem comecinho. E por que o padrão empregado troca para uma lógica de chefe funcionário? Porque o patrão ele era o dono da empresa familiar, ali do negocinho dele, do artesanato dele. O chefe vira alguém de uma grande empresa e o funcionário contratado para fazer aquilo. O que acontece quando as pessoas começam a perceber que não é só isso, né? E a internet vem bem nesse momento. Eu começo a perceber que no chicote, na chibata, já não funciona mais. Eu não tenho o melhor das pessoas. E aí eu começo a entender sobre motivação intrínseca e extrínseca, começo a descobrir que também pode ter cenoura e não só chibata, que as pessoas têm reconhecimento de satisfação diferente, começa a ter performance em cima de projeto, e um olhar não mais para o ser humano só apertador de parafuso, né? Aquela coisa do Charlie Chaplin. Esqueci o nome do filme, me ajuda alguém? Vocês vão saber qual que é. Tempos Tempos modernos. modernos. Tempos modernos, obrigado. Você passa a ter a pessoa contribuindo não só com a sua força física, mas ela contribuindo com a força intelectual. E se eu quero força intelectual, eu começo a ter que ter um outro tipo de relação. A liderança passa a ser importante, passa a ser desenvolvida, passa a ser notada, é aqui. Nós estamos falando de 30, 35 anos atrás, não tem muito mais do que isso. Liderança antes era o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse era o curso de liderança para qualquer pessoa. Você começa a ter essa mudança, a internet, que é onde entra a era mais intelectual do trabalho, de forma mais ampla, né, e menos pontual, e aí você começa a olhar para a multiplicidade de conhecimento, a importância de eficiência, de programa de qualidade, só que ainda tem nessa realidade muita lentidão na decisão. Qual é o momento que acontece a próxima virada? A próxima virada começa a acontecer para alguns quando Steve Jobs lança o iPhone 3, 2007, isso, que é quando a gente começa a falar do mundo exponencial. E aí o mundo exponencial é um mundo onde quase tudo, e né, tudo é muita coisa, mas a grande parte do que era mecânico e trabalho braçal já está automatizado ou em vias de. Então o trabalho intelectual é cada vez mais importante, só que eu não estou mais pagando as pessoas só para obedecer. Porque se eu tenho um pensando e todo mundo obedecendo, o que vai acontecer? A concorrência me engole. E é isso que aconteceu com muita empresa bastante antiga. Porque ainda era a mentalidade velha, vieram os novos entrantes com uma mentalidade completamente diferente, de decisão compartilhada, de gestão em cima da confiança, de gestão por contexto e não mais comando e controle, um modelo de trabalho flexível, a uberização das relações de trabalho. É aí que aparece o capitalismo consciente, que já existia desde o primeiro início das cooperativas, mas agora virando um modelo de gestão mais amplo. A meritocracia colaborativa e não mais predatória se consolida.
Muito antes da pandemia já se falava de contrato flexível, home office e todo o conjunto. E a pandemia, gente, no final veio só para acelerar quem ainda estava mais atrasado e para matar quem ainda insistia em trabalhar do jeito velho. Mas eu entendo que a Daniela falou e colocou extremamente bem colocado, que nem todo mundo está aqui no 3.0, e tem gente que chegou no 3.0 numa realidade que estava com muito dinheiro no mercado. Tinha empresa que a meta era dar prejuízo, e não era reduzir o prejuízo em relação ao ano anterior. A meta era dar prejuízo, foram culturas estabelecidas em cima de prejuízo. Na hora que enxuga o recurso, enxuga o investidor, as empresas não sabem o que fazer, não sabem como é que ganha dinheiro, não sabem lidar com a escassez, não sabem trabalhar quando não tem Danone, cerveja e pão e o que quer que seja na geladeira abundante para todo mundo. Então, existe um chacoalhar aí, né? As melancias estão se reacomodando no caminhão, mas a realidade foi realmente mudando nesses 100 anos. E hoje a relação é uma relação de gestor e profissional. O modelo que a gente foi criado, aqui a maioria tem nos seus 40 mais, 40 um pouco menos, mas a maioria foi criado por chefes ainda no 2.0. A gente ainda é da dobradinha líder e colaborador. Ainda é uma lógica de um mais fraco e outro mais forte. Quando a gente olha para os negócios em cima de plataforma, aonde você decide o que vai acontecer com o fornecedor, não reclame aqui, ou a nota que você dá no Uber, ou a nota que você dá no Airbnb, ou a nota que você dá no Trivago, TripAdvisor, o que quer que seja, o mercado foi invertendo as suas forças. Aquela história, né, que era os oprimidos, não tem oprimido mais. Ah, Maria Cândida, lá não sei aonde ainda sobrou oprimido. Estou tomando cuidado aqui para não generalizar. Mas você tem um poder na mão do indivíduo como a gente nunca teve. Então, de fato, não dá para fazer igual fazia antes. Né? Meu pai, que é do jeito antigo, ele gritava, né, com o fio de ferro na mão. Se ele fizer um negócio desse hoje, ele está preso. Ele não sabe fazer de outro jeito. Então, parou de crescer, tem dificuldade de dar um próximo passo. Porque se você for pensar, quem é seu filho que está entrando no mercado de trabalho? De que jeito você está ensinando seu filho dentro de casa? É do jeito que seu pai te ensinou? Sabe aquele jeito que o pai só olhava e você enfiava o rabinho no meio das pernas e ó? Você não trata seu filho assim. Nós já não fomos tratados como os nossos pais foram tratados. Então tem uma mudança, gente, não é só geracional, é da humanidade. Eu estou querendo gente que pensa, eu estou querendo gente inteligente. Ah, eu quero que ele pense e seja inteligente, mas só na hora que eu falar que pode. O resto do tempo eu quero que calhe a boca. Então é muito difícil para a gente lidar com essa nova realidade, que a gente não tinha aprendido. Isso não era assunto, isso não era importante até outro dia.